Olá pessoal, meu nome é Laurence, então eu sou estudante, né, de análise e desenvolvimento de sistemas da UNOESC e eu vou apresentar aqui um projeto, né, que foi desenvolvido, que era para ser desenvolvido um sistema simples, né, de uma clínica de vacinas. Então eu vou começar aqui explicando como é que foi essa estrutura, né, que foi feita. Bom, um sistema de atendimento, né, de uma clínica de vacinas, eu precisava fazer algumas funções, né, dentro do sistema. Então, aqui na função do menu principal, eu inseri todas as funções que eram para ser feitas. Eu criei aqui três listas que serão armazenados. Então, a lista de pacientes será relacionado aos nomes dos pacientes que foram cadastrados, né? E também os códigos. Então, cada usuário que for cadastrar um paciente vai ser obrigatório a colocar o nome e inserir o código, né? Na segunda lista é relacionado à fila, né, de espera para vacinação. Então, quando o usuário for cadastrar o paciente e ele tiver, quando ele for cadastrado, você vai poder colocar na fila de espera, né? Então, todos os usuários que forem cadastrados ali, inseridos na fila de espera, ele vai ficar armazenado nessa fila de vacinação. E a terceira seria o histórico de vacinados, ou seja, quando o paciente ele termina de fazer a consulta, né, a parte da vacinação, ele vai ficar armazenado nessa lista, né, chamado histórico vacinados, que seria relacionado a uma pilha, né, de pacientes vacinados. Então aqui explicando, né, resumidamente com relação à fila e à pilha, são tipos de estruturas ali de dados, né, que a fila basicamente são pacientes, né? Nesse caso, os primeiros pacientes que chegam serão os primeiros atendidos, né? E aqui na pilha é relacionado ao histórico de vacinados. Então, os últimos elementos que forem colocados nesse histórico de vacinados serão os primeiros elementos a saírem, né? Que assim vai sendo adicionado novos tipos de pacientes, né? Quando forem armazenados e vacinados. Bom, aqui eu construí a função do menu principal. Então, assim que a recepção, né, lá da clínica for utilizar, vai mostrar aqui a clínica de vacinas e as opções para ser cadastrados, né? Ou seja, se a pessoa clicar no número um vai ser para cadastrar paciente. Se clicar no número 2 vai ser para adicionar o paciente na fila de vacinação. Se for pelo número 3 vai ser para chamar o próximo paciente para vacinação. O 4 é para ver a fila de espera, o 5 é para ver o histórico de pacientes vacinados, o número 6 é para buscar o paciente cadastrado, o número 7 é para listar os pacientes cadastrados ordenados, né, por ordem de chegada, e o número 8 é para sair do sistema, né? Então aqui no lado eu tinha feito alguns testes, né? E ele vai aparecer assim, né, clínica de vacinas e as opções para selecionar. Bom, cada uma desses números, né, que é para fazer alguma determinada ação, eu fiz a criação ali de umas funções, né? Então, começando pela função do número um que é de cadastrar pacientes, eu coloquei um input, tanto de nome e código, como eu tinha dito anteriormente, né? Que a pessoa lá tem que inserir as informações tanto do nome quanto do código. Então, o input, ele é basicamente para você passar para a pessoa informar esses dados, né? Então, começando pelo nome e pelo código. Então, por exemplo, aqui que eu coloquei no exemplo, né? Eu tinha colocado o número um e aqui ele já pediu para colocar digito e nome do paciente. Aqui eu coloquei meu nome, Laurence, e eu coloquei o código 1909, né? Aqui eu criei algumas estruturas, né, de condições, ou seja, que é obrigatório inserir os dados, né? Eu acho que não faz sentido, por exemplo, você só inserir o nome da pessoa e não inserir o código, ou vice-versa, né? Colocar só o código e não inserir o nome. Então ficaria uma informação incompleta. Então nessa estrutura aqui, if not nome or not código, ou seja, se a pessoa não colocar o nome ou não colocar o código, ele vai retornar um erro, dizendo que o nome e o código não podem ser vazios. Então tem que ser obrigatoriamente colocados, né, ali as informações nessa parte. E ele vai fazer o return, né? Um return que ele vai
fazendo nas próximas respectivos cadastros, né? Então aqui eu criei também uma outra estrutura que seria relacionado ao o código, ele tem que retornar um dígito, né? Então não existe um código que seja por string, né, por letras nesse quesito, né? Então eu utilizei aqui o isDigit, ou seja, que ele tem que digitar, né, para dar certo ali no código. Então o código, ele vai ser um número inteiro e o paciente, nessa lista que eu coloquei aqui em cima, né, que eu expliquei, ele vai ser armazenado duas informações, né, que seria relacionado ao nome e ao código. Então, essa variável momentânea, né, que foi criada, ele vai ser armazenada na lista de pacientes, que fica aqui em cima, né, pacientes. E a função append nada mais é do que ele vai pegar essa variável momentânea, que tem o nome e o código, ele vai ser adicionado aqui na lista principal de pacientes, né? Então, caso dê certo, né, a pessoa colocar o nome certinho e o código, ele vai ser retornado paciente cadastrado com sucesso. Aqui o nome, então aqui eu coloquei uma f-string, né, onde você pode colocar os nomes ali personalizados. Então aqui eu coloquei a função upper, que é relacionado a deixar a caixa alta. É mais um padrão, né, das clínicas que quando faz um cadastro de um paciente, lá na folha que aparece o nome do paciente, ele fica ali tudo maiúsculo, né? E aqui relacionado ele vai mostrar o código. Ou seja, aqui a gente pode ver no exemplo, né, que eu tinha colocado aqui, ele aparece o nome, no caso Laurence aqui, e o nome e o código, né, que é 1909. Se não for colocado, né, algum erro, por exemplo, colocar no nome colocar um número, ou no código colocar uma string, né, uma letra, ele vai retornar erro ao cadastrar o paciente, tenta novamente, né. Aqui na função agora tem buscar pacientes, que seria relacionado a fazer uma busca de um paciente. Então eu criei buscar paciente e aqui no entre parênteses código seria relacionado a pessoa colocar o código para ser buscado o paciente. Então aqui eu fiz um laço ali de repetição para cada paciente dentro da lista de pacientes. Eu coloquei uma estrutura condicional, ou seja, se o paciente da posição 1 que for digitado ele é igual ao código que a pessoa digitou aqui, então ele vai retornar o nome do paciente. Então, basicamente, aqui nesse índice 1 é onde fica localizado o código. Então, quando a pessoa cadastrar o nome e o código, o nome ele fica armazenado no índice 0, né? Então, como eu quero fazer a comparação dos códigos, seria no índice 1. Então, por exemplo, aqui em cima, quando a pessoa cadastrar o nome e o código, primeiro vai aparecer o nome da pessoa, né? Então, vou fazer um exemplo bem simples aqui, Laurence, e aqui o código dele, né? O índice 0 é o nome, né, Laurence, e o índice 1 é o código, que é o que eu quero fazer essa comparação, né, para fazer a busca do paciente também. Então, seguindo mais para baixo aqui, ele vai retornar o nome do paciente. Se não for o código correto, ele vai retornar um valor vazio, né? Que não vai ser possível, né, ser encontrado esse nome do paciente, pedindo para fazer novamente, né, o processo. Agora a gente vai criar eu criei uma estrutura, né, ali de uma função de adicionar na fila, que seria relacionada ao número 2, adicionar paciente na fila de vacinação. Então eu vou pedir para o usuário colocar o código, né, o int, que é um tipo de dado, né, um número inteiro, input, para dar essa pessoa a colocar o número, né? Então digite o código do paciente para adicionar na fila. Então aqui eu fiz um teste também, né? Eu digitei a opção 2 e aqui ele já aparece, né? Digite o código do paciente para adicionar na fila. Então eu tinha cadastrado o meu código com o meu nome 1909 e aqui ele já vai aparecer, né? Paciente adicionado na fila de vacinação. Então aqui embaixo eu faço o armazenamento novamente, né, da variável momentânea paciente e eu coloco igual colocando buscar paciente e esse código que o usuário inseriu. Se for de fato o código que aparece no nome do paciente cadastrado, então ele vai ser adicionado na fila de vacinação. Aqui utilizando o append, né? Então o usuário colocou o código correto, né?
ele já vai estar armazenado nessa variável momentânea. E aqui nessa variável momentânea vai ser adicionado nessa lista, né? Fila de vacinação, que fica aqui nessa segunda lista aqui que eu coloquei lá no começo do programa, né? Então, conforme o usuário for colocando, né, na fila os pacientes, ele vai ser armazenado tudo naquela lista. E ele vai me retornar: paciente adicionado na fila de vacinação, né? Se não, ou seja, se ele não for adicionado, ele vai ser colocado aqui retornar um print: paciente não encontrado no cadastro. Ou seja, se o usuário, né, colocar o código errado, ele vai retornar que ele não foi encontrado no cadastro, né? Então, fazendo com que o usuário tenha que fazer a criação do nome do paciente corretamente, junto com o código, para depois colocar na fila. Aqui seria relacionado a uma outra função, chamar o próximo, né? Então, chamar o próximo paciente para a vacinação. Aqui eu coloquei uma estrutura também condicional. If len fila vacinação maior que zero, ou seja, se a fila de vacinação ela for maior que zero, ela vai ser removida, né? Como eu tinha comentado anteriormente, né, na fila de vacinação, ela é um tipo, né, de estrutura de dado fila. Então, os primeiros a chegarem são os primeiros a saírem, né? Então, aqui no chamar próximo, a função len, ela vai contabilizar as informações que estão nessa lista, né? E se for maior que zero, ou seja, utilizando a função pop, ele vai fazer a remoção dessa fila de vacinação, porque ele já vai ser chamado para ser atendido o paciente, né? Por padrão, a gente coloca aqui o zero, porque ele vai ser removido no primeiro, né? Na primeira posição. Se eu não deixasse nenhum número aqui, se eu tirasse esse zero aqui, ele ia remover na última posição da lista, né? Então é sempre importante a gente deixar aqui o número zero para ele fazer a remoção da primeira informação que está na lista. E aqui o paciente ele vai ser adicionado, né, no histórico de vacinados. Então, quando o paciente é chamado, né, para ser feito a vacina, então depois disso ele vai ser armazenado no histórico, né, que é nessa terceira lista aqui que está no sistema, né, que é uma pilha de pacientes vacinados. Então, continuando, né, na nossa função, ele vai me retornar aqui um print, né, chamando, né, paciente para vacinação. Então, aqui vai ter o nome do paciente e também aqui vai ter o índice 0, né, que é onde fica armazenado o nome dos pacientes. Então, aqui também eu tinha feito um exemplo, né, aqui escolhendo a posição 3. Então, como eu tinha sido o primeiro cadastrado, né, lá pelo sistema, ele já vai colocar aqui, chamando o paciente para vacinação. Aí o nome do paciente, no caso o meu nome, né, Laurence. Então aqui já aparece, seria nessa estrutura aqui que ele vai fazer essa ação. Se não tiver nenhuma vacinação, se não tiver nenhuma fila de vacinação, né, ele vai me retornar aqui como fila de vacinação vazia. Então é quando a pessoa não cadastra, né, o usuário não cadastra o nome do paciente, então ele não vai estar adicionado para chamar o próximo, né, ali na função. Bom, a próxima função seria relacionada ao ver fila. Então seria o número 4, né? Aqui então ver fila de espera. Então aqui eu criei também uma estrutura condicional, ou seja, se a fila de vacinação for igual a zero, ele vai me retornar uma fila de vacinação vazia. Então, como eu tinha dito anteriormente, né, se a recepção lá da clínica não inserir para adicionar na fila de vacinação, ele vai me retornar como uma fila de vacinação vazia. Se não, né, ele vai aparecer algumas informações aqui na fila de vacinação. Então aqui eu faço uma estrutura de repetição. Então, para cada paciente na lista, né, de fila de vacinação, ele vai me retornar o nome do paciente e o código. Então aqui também eu tinha feito um teste, né? Quando eu faço todo o processo e eu insiro o número 4, ele vai aparecer aqui a fila de vacinação das pessoas que eu tinha feito cadastro, né? E tinha adicionado na fila.
Então aqui no caso Kelly, o nome o código, né, 1970, e Guilherme, 1989 o código. Então o Guilherme aqui, por exemplo, ele fica nesse paciente 0 e o código paciente no índice 1, né, que fica aparecendo aqui no lado. Seguindo aqui, eu também criei a função ver histórico, que seria relacionada ao número 5. Então, eu também criei uma estrutura condicional para ver o histórico, ou seja, se a quantidade, né, de histórico vacinados for igual a 0, novamente ele vai retornar um histórico vazio. Se não, ele vai me retornar ali o histórico de pacientes vacinados. Então, novamente ali um laço de repetição, né? Então, para cada paciente, aqui nessa parte de reverse age, né, ele vai reservar todos os pacientes, né, que estão no histórico de vacinados. Aqui então ele vai me retornar um print, né, do mathstring, o nome do paciente e o código do paciente. Então aqui também eu tinha feito um teste, né, aqui selecionando a opção 5. Então aqui aparece, por exemplo, o histórico de pacientes vacinados. E aqui aparece o meu nome, né, Laurence, e o código ali em 1909. Seguindo aqui para buscar o paciente cadastrado agora, né, que é a opção 6. Então, a opção 6 ela busca pacientes cadastrados, né? Quando a pessoa lá da recepção ela faz o cadastro, vai ser possível depois filtrar, né, essas informações que foram cadastrados. Então, eu começo criando aqui um input, né, para a pessoa colocar o código. Então, digita o código do paciente que deseja buscar. Então, nessa parte, novamente, eu puxo também a variável paciente momentânea, né? E eu coloco na função buscar paciente, que é como eu tinha comentado anteriormente aqui. No buscar paciente, ele vai pedir para colocar o código. Então, esse código que fica aqui nessa parte do buscar paciente, o código. Quando a pessoa coloca o código nessa linha aqui, ele vai pegar esse código e inserir aqui, né, na função buscar paciente, que vai estar armazenado nessa variável momentânea, paciente. Então, eu coloco uma estrutura condicional. Se o paciente, né, existe, de fato, então ele vai me retornar o nome do paciente e o paciente. Então, aqui eu tinha feito também um teste, né, eu coloquei o número 6, eu coloquei o nome, o código, né, que o paciente foi cadastrado, né, no caso 1989, é o Guilherme, né, o nome do paciente. Então, aqui foi certo também e ele foi inserido corretamente, né. Agora, se eu colocasse um código que não existe, né, que não está cadastrado no sistema, daí ele ia me retornar esse print aqui. O paciente não foi encontrado no cadastro de pacientes da clínica, né? Então, seguindo aqui para a próxima função, que é a função 7, é listar pacientes ordenados. Então, aqui ele busca os pacientes ordenados, né, ali por ordem de chegada, né? Então, eu começo aqui colocando uma estrutura de condição. Então, ele vai contabilizar a quantidade de pacientes, né? A função len, ele contabiliza a quantidade de informações que tem dentro da lista, né? Então, no caso, pacientes, se for igual a 0, ou seja, se não tem nenhum paciente, né, para ser listado, para ser ordenado, ele vai retornar nenhum paciente cadastrado. E assim ele vai fazendo essa condição, né? Então, aqui eu criei uma variável também chamada critério, né? Que é para a pessoa lá da recepção colocar um número, né? O número 1 será relacionado para ordenar por nome, e o número 2 para ordenar por código. Então, aqui também foi criada uma lista ordenada, uma outra variável, que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar essa variável de pacientes, né? Que já estão cadastrados aqui em cima, né? Pacientes, lista de pacientes cadastrados, e ela vai aqui ser inserida, né, aqui a gente utilizou a função copy, que ela vai pegar ela vai pegar todas as informações que estão nessa lista de pacientes e ela vai estar nessa lista ordenada, né? Então aqui a gente vai utilizar o tipo, né, de ordenação chamada selection search, né, que basicamente ele é um tipo de ordenação que vai ser mostrado, ele vai pegar o menor elemento que está na lista, e ele vai ser puxado para o começo, né?
Depois ele vai pegar o segundo menor elemento da lista e ele vai colocar na segunda posição. E assim sucessivamente, né? Então aqui eu fiz uma estrutura, né? Também um laço de repetição externo, que ele vai pegar a posição atual que nós vamos preencher. No caso, o i ele é relacionado ao índice mínimo, né? Que aparece na lista. E aqui ele é o range, que é uma função ali que você pode verificar a parte numérica, né? Ele vai contabilizar a quantidade de informações que estão nessa lista ordenada. Então aqui basicamente, né, o min IDX, né, que seja relacionado ao índice mínimo, né, ele assume que ele vai estar no i, né. Aqui embaixo seria relacionado o for in é ali interno, né, então o laço de repetição interno. Nessa parte aqui ele vai buscar resumidamente a segunda menor posição, né, o segundo elemento que é menor que fica na posição. Então, por exemplo, ele vai pegar o índice mínimo, que foi configurado aqui o i, e ele vai somar com mais um, ou seja, ele vai pegar o segundo menor elemento, né, que está na posição. E aqui ele vai ter alguns critérios. O primeiro critério foi o que eu tinha comentado anteriormente, né? Se a pessoa lá digitar o número 1, se o critério for igual ao número 1, que for pelo nome, né? Ela quer ordenar pelo nome, então ele vai buscar pelo índice 0, né? Então, se a lista ordenada, aqui no caso daí o J, né, que eu tinha comentado anteriormente, aqui a função lower, né, ele é relacionado a deixar tudo a letra minúscula, justamente para não ter essa confusão ali no sistema de fazer a ordenação incorreta, né, quando a pessoa, por exemplo, cadastra letras maiúsculas ou minúsculas, né. Se ela for menor que a lista ordenada do índice mínimo 0, que a gente colocou o menor índice, o menor elemento, né, que está nessa posição, então ele vai me retornar com o laço de repetição J, né? Ou seja, ele vai ser o segundo menor elemento que está na posição. Agora nós temos também o segundo critério, né, que é o 2. Se a pessoa clicar 2, ela vai ser ordenada pelo código. Então é a mesma função, a única diferença aqui, né, o mesmo processo a diferença é que aqui ele vai pegar o índice 1, né? Que o índice 1 é relacionado ao código que eu tinha comentado anteriormente, né? Então, o mínimo índice ele vai ser pela letra J, aqui nessa parte. E aqui nessa última linha, resumidamente, ela vai fazer a troca, né, de informações. Então, na lista ordenada e na lista ordenada mínimo índice, ele vai pegar a parte dos valores, né, dos novos valores e vão colocar nessas posições. A única diferença é que aqui depois do igual, ele vai fazer a troca simultânea, né? Tudo em apenas uma linha, justamente para facilitar. Então a lista ordenada do mínimo índice, que estava aqui na parte 2, né, na posição 2, ele vai ficar na primeira parte. E a lista ordenada, que é o número, a posição mínima, né, de fato da lista, ela vai ficar aqui na segunda posição também. E aqui ele vai me retornar, né, pacientes cadastrados ordenados. Caso tenha dado certo, ele vai pegar o for in, que é o laço de repetição, né? E ele vai mostrar todos os pacientes cadastrados ordenados. Então, o paciente, no caso, o nome, né, do paciente e o código. Então, aqui também nessa função set, né, eu tinha colocado também aqui, tinha feito o teste, escolhe uma posição, uma opção, né, no caso set, e ordenar por nome ou código. Aqui eu coloquei por nome e aqui aparece, né, os pacientes cadastrados ordenados. Então, Laurence, que foi o primeiro cadastrado, código Guilherme, o segundo cadastrado, né? Depois Kelly. Então aqui ele aparece também bem certinho, né? E aqui também eu tinha feito ordenar, né, pelo número 2. Então, pelo número 2 também foi o mesmo processo, né, que apareceu ali. E aqui embaixo ele é o início do programa, né? O if name igual man, ele é mais é como se fosse uma forma de, caso alguém for analisar o código, né? Ou for fazer as modificações no código, ele já saber que o início do programa ele parte daqui, né? É mais uma forma de organizar a estrutura do código, né? Então aqui eu coloquei, né? Enquanto for verdadeiro as informações, na função menu, né, eu criei uma variável chamada opção, ou seja,
para o usuário colocar o número inteiro, né? Tem que ser o número inteiro, senão ele vai dar errado. E o input, né? Escolhe uma opção. Então eu fiz baseado no match case. Então no match ele coloca a opção. Caso o usuário cadastre e coloque o número 1, ele vai fazer todo aquele processo que eu expliquei lá em cima na função cadastrar pacientes, né? Então ele vai pedir o nome do paciente, né? E o código que você deseja cadastrar. E assim sucessivamente nos outros processos, né? Então no caso 2, aqui é para adicionar na fila. No caso ele clicar no 3, ele vai chamar o próximo também. Caso ele for clicar no número 4, ver na fila de espera, né? Caso for clicar no número 5, ele vai analisar o histórico dos pacientes que foram, né, ali vacinados. No número 6, buscar o paciente cadastrado. E no número 7 aqui, listar os pacientes ordenados. E aqui no caso 8, né, será relacionado ao usuário sair do sistema, né? Então ele vai me retornar aqui como saindo, obrigado por usar o nosso sistema. Inclusive, eu também tinha feito o teste aqui, né? Escolhe uma opção, 8. Então aqui ele vai aparecer, né? Saindo, obrigado por usar o nosso sistema. E caso o usuário não clique, né, não insira nenhuma dessas do 1 até o 8, ele vai aparecer a opção inválida, né? Tente novamente. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no número 10, né, ele vai, só deixa eu executar certinho novamente. Então, se eu clicar no número 10, ele vai aparecer aqui, opção inválida, tente novamente, né? Então, resumidamente, esse foi o projeto, né, que foi feito. Deu um sistema simples, né, de atendimento numa clínica de vacinas, né? Então, obrigado e até mais.